Então, turma, já silenciei e ocultei todo mundo. Agora nós vamos fazer exemplo de aula tradicional. Só eu que vou falar. Brincadeira, é porque eu quero compartilhar com vocês aqui algumas telas que vão mostrar para nós, que vai ampliar esse debate nosso sobre, nós hoje temos, a partir da BNCC, o ensino fundamental. O ensino fundamental, que ele é compreendido entre o primeiro ano e o nono ano, que nós teremos os anos iniciais, do primeiro ao quinto, e os anos finais, do sexto ao nono. Mas é muito importante nós entendermos que é ensino fundamental, não é só uma mudança de nomenclatura. Muita gente ainda continua dizendo assim, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Às vezes, até para explicar a própria BNCC, tem muita gente dizendo assim, ao invés de dizer anos iniciais e anos finais, ou então simplesmente ensino fundamental, dizem ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Não temos mais ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Quando nós tínhamos o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, era quando nós tínhamos os descritores específicos para o ensino fundamental 1 separado do ensino fundamental 2. Hoje a BNCC, ela traz um contínuo do primeiro ao nono, em que as competências específicas são as mesmas do primeiro ao nono. O que nós precisamos entender é a progressão dos verbos lá nas habilidades que vão nos ajudar a alcançar estas competências quando o aluno chegar lá no nono ano. Então, ele vai alcançando progressivamente. Isso aí nós vamos estudar no outra aula. Hoje nós vamos apenas mostrar, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Eu quero compartilhar com vocês para vocês entenderem direitinho. Aqui vocês vão... Quem já viu isso aqui vai reforçar, quem ainda não viu, vai ficar muito claro. Então, nós temos aqui, né, uma página da BNCC, em que ela mostra para nós esta estrutura. Da educação infantil, nós temos os direitos de aprendizagem e os campos de experiência divididos entre bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. E nós temos aqui o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele terá as áreas do conhecimento e as competências específicas das áreas do conhecimento. E as competências específicas dos componentes curriculares. Para os anos iniciais e os anos finais, sendo que não tem separação destas competências aqui acima, para os anos iniciais e para os anos finais, não. São as mesmas competências, divididas entre unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Então, esta é a estrutura. Aqui nós fizemos também a estrutura de planejamento, aqui planejamento de metodologias ativas, que também é outra aula que nós vamos estudar. Vamos pegar só esse pedacinho aqui, só aqui para entenderem, ó. As 10 competências gerais para todo mundo, né, da educação infantil, que tem seus direitos de aprendizagem nos campos de experiência, e vocês que são do ensino fundamental, além das 10 competências da BNCC, nós vamos ter as áreas do conhecimento aqui específicas, aquelas que nós falamos lá, das áreas do conhecimento. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Sendo que de linguagens vão se dividir em língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Matemática terá o componente curricular matemática. As áreas do conhecimento de ciências terá o componente curricular ciências. As ciências humanas terá o conhecimento, a área do conhecimento de ciências humanas terá os componentes curriculares história e geografia, ensino religioso e ensino religioso. Aqui,
essa última parte aqui também, que será noutra aula, quando nós estivermos desmembrando, né, os componentes curriculares para estudar, aqui a língua inglesa, ela vai vir a partir dos eixos, terão eixos para dividir todas as habilidades que nós vamos ter que trabalhar em língua inglesa. E na língua portuguesa, campos de atuação. Nos demais componentes curriculares, nós vamos ter as unidades temáticas. Isso também já é bom ficar claro, que depois não vai nos confundir lá na frente. Mas, enfim, então aqui fica bem claro, ó, as competências gerais, educação infantil está separado do fundamental, e o fundamental, ele tá junto, os anos iniciais com os anos finais. As áreas do conhecimento com as suas competências específicas e os componentes curriculares também com as suas competências específicas. Isso aqui vai mostrar para nós, assim, o que são essas áreas, o que são essas competências destas áreas do conhecimento e destes componentes curriculares. Por exemplo, vamos entrar aqui em linguagem. Então, vamos pegar aqui as competências específicas de linguagem. Percebam que dentro da pasta competências específicas de linguagem, tem as competências específicas das áreas do conhecimento, que são linguagens, e dos componentes curriculares específicos, que são língua portuguesa, língua inglesa, educação física e arte. Linguagem. Então, nós temos as competências específicas, aqui é estudando a BNCC. Aqui nós só copiamos da BNCC. Não fomos nós que elaboramos, não. Aqui nós colocamos que nós usamos as competências de linguagem, né, as competências específicas da área de linguagens para trabalhar com os projetos do Criança que Lê e do Jovem que Lê. Então, vocês aí na escola de vocês, tudo que vocês forem trabalhar, terão que estar dentro destas competências específicas, no caso aqui, por exemplo, essa de linguagens. Então, nós teremos 6 competências específicas de linguagens para trabalhar. Estas competências específicas de linguagens, além delas, nós vamos ter aqui, de língua portuguesa, 10 competências específicas de língua portuguesa. Então, você é professor do primeiro ano do ensino fundamental, você vai trabalhar as competências específicas de linguagens, mais as competências específicas de língua portuguesa, mais as competências específicas de educação física, mais de arte. Não inglesa, porque no nosso currículo não tem o inglesa, né, nos anos iniciais. Então, meus amigos, nós vamos ter que trabalhar estas competências todas. Elas servem do primeiro ao 9º ano. E estas competências, e aí, então vamos voltar aqui, porque eu creio que aqui já ficou claro, né? Vocês vão anotando aí as perguntas que daqui a pouco nós vamos para o debate. Então, estas competências, elas terão que ser trabalhadas, né? Do primeiro ao 9º ano, reservadas às habilidades específicas de cada ano. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, né? Nós temos aqui um print para entender melhor essa questão aqui, né? Então, vamos lá. Qual que é a etapa? Ensino fundamental. Qual que é o ano? Primeiro ano. Qual que é a área do conhecimento? Na área do conhecimento, ciências da natureza. Qual que é o componente curricular? Ciências, porque se é ciência da natureza só tem ciências. Se fosse a área do conhecimento, ciências humanas, talvez aqui componente curricular poderia ser história ou geografia. Qual que é o eixo? Não tem eixo, porque lembra que eu falei com vocês? O eixo é lá em inglês, língua inglesa que tem eixo. No caso de ciências da natureza,
começa com unidade temática. Então, a área do conhecimento de ciências da natureza, do componente curricular ciências, nós vamos trabalhar a unidade temática matéria e energia. O objeto do conhecimento de matéria e energia vai ser características dos materiais, que antes nós chamávamos de conteúdo, agora nós vamos chamar de objeto do conhecimento. Eu creio que é fantástico essa ideia de objeto do conhecimento, porque se nós tiramos a centralidade do nosso processo de ensino-aprendizagem, nós tiramos a centralidade do conteúdo, né? Porque qual que é a transição da BNCC, né? Do CBC para a BNCC, né? Do CBC para o Currículo Referência de Minas Gerais, que é pautado na BNCC. A transição, o ápice dessa transição é que a centralidade estava no conteúdo, agora a centralidade está no aluno, nas habilidades e competências que o aluno precisa adquirir. E como que ele vai adquirir? Através do objeto do conhecimento. Então, o objeto chega a ser uma coisa assim que não é tão pomposo, né? Quanto o conteúdo que é importante. Então, o conteúdo tem a sua importância, que hoje ele passa a ser chamado de objeto do conhecimento, para que o aluno alcance a habilidade. E esta habilidade, né, essa conquista desse conhecimento através dessa habilidade, vai gerar a competência para ele saber o que fazer com esta habilidade que ele conseguiu. Então, a habilidade está relacionada com o conhecimento, a competência está relacionada com a solução, né? O que ele vai fazer, com a aplicabilidade desse conhecimento que ele adquiriu, habilidade. Então, faz toda a diferença compreender esse processo, né? Esse processo de... Tem até uma tela muito interessante. Não é essa tela aqui não que eu quero mostrar para vocês. Uma tela muito interessante de um aqui, competência, isso. Essa tela, ela é de uma webconferência aqui do Currículo Referência de Minas Gerais, que é muito interessante. Essa daqui é de língua portuguesa, não, essa é de educação física. Uma das webconferências das primeiras, estudando o Currículo Referência de Minas Gerais, que explica com mais clareza essa questão, é essa da educação física. Então, essa tela mostra para nós aqui que o foco no desenvolvimento destas competências do ensino fundamental não é mais no conteúdo, e sim nas habilidades e competência. Então, o conteúdo ele deixa de ser o fim e passa a ser o meio para alcançar o objetivo da aula. E o objetivo da aula é o quê? Que o menino alcance as habilidades que contribuirão para que ele alcance essa competência, para que ele se torne apto para fazer o que tem que fazer para mudar a sociedade, para que a sociedade se torne melhor a partir de uma solução de um problema que ele identificou e que ele tenha essa habilidade e competência para solucionar. Então, e essa faz toda a diferença. Compreender esse processo aqui faz toda a diferença. Então, ele não vai conseguir a competência da noite para o dia. Ele vai conseguir a competência do 1º ao 9º. Por isso, ensino fundamental, não 1 e 2. Nos anos iniciais, ó, o carro da pamonha. Ele vai conseguir essas habilidades do 1º ano ao 9º através destas habilidades aqui, que são aqui os alfanuméricos, que nós vamos também estudar mais esmiuçadamente daqui uns dias. Então, vocês percebem que fica claro isso? Então, que essas competências específicas das áreas do conhecimento
e dos componentes curriculares, elas vão ter uma progressão. E essa progressão, elas não são soltas, né? Se é progressão, elas, né, têm essa continuidade. Então, por isso que não dá para separar os anos iniciais como Fundamental 1 e os anos finais como Fundamental 2. Mas isso, meus amigos, assim, não é tão simples, né? Por exemplo, quando nós pegamos essa tela aqui, nós vamos nos pegar dizendo, muitas vezes, disciplina ainda, né? Ao invés de falar componente curricular. Até nós mudarmos esse pensamento, né? De que não é só nomenclatura, porque muita gente fala assim, só mudou o nome. Não mudou só o nome. O componente curricular, ele não é só o nome atual de disciplina. A unidade temática, o objeto do conhecimento não é só o novo nome de conteúdo. Não é só um novo nome. Dizer ensino fundamental não é só um novo nome para ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Não. Nós precisamos entender que estas habilidades, elas são progressivas e elas compõem o ensino fundamental todo, completo. Mas é claro que entender isso faz a diferença. Mas é claro que às vezes nós vamos usar esses termos ainda antigos, porque é da nossa cultura, né? A BNCC, ela veio para uma quebra de paradigma, para tirar o conteúdo do centro do processo e colocar o aluno, a solução para os problemas da vida cotidiana que este aluno vai lá resolver. Nós não fomos formados para isso. Nós fomos formados para ensinar conteúdo, para dar aula. Eu tenho que dar aula. E agora não. A BNCC, ela diz, eu tenho que ensinar aquilo que o menino precisa aprender. Numa progressão de que se ele não aprendeu estas habilidades anteriores, ele não vai conseguir passar por essa. Então, o meu foco tem que ser nele, no aluno, e não no conteúdo que eu preciso ensinar para ele, porque senão ele não vai alcançar nunca essas competências. Então, isso precisa ficar muito claro. Só que aqui, nós vamos abrir aqui para vocês verem. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o currículo referência de Minas Gerais, o plano de curso, por bimestre, que por sinal tá maravilhoso, né? Agora, com essa questão da pandemia, estavam as habilidades bem separadinhas por bimestre, inclusive por mês do bimestre, mas agora com a pandemia que misturou tudo, nós estamos tendo que recalcular rotas aí, né, e compreender um pouco mais com o que nós vamos fazer. Mas é muito interessante porque aqui, ó, por que nós vamos ver isso aqui? Bem rapidamente também, porque depois a gente vai estudar bem mais claro isso aqui. Mas só para mostrar para vocês que, assim, a própria elaboração do currículo, e a gente sabe que, como são muitos componentes curriculares, as pessoas, elas se dividiram, né, nos seus componentes curriculares, e até os próprios elaboradores, redatores do currículo, às vezes eles citam ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Mas isso é uma questão de tempo mesmo, eu creio, né? Porque dentro do contexto tá lá tudo ok. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, primeiro ano de arte, esse plano de curso. Primeiro ano de arte, do ensino fundamental, anos iniciais, nós vamos ter lá. E esse plano de curso veio muito bacana, porque ele veio trazendo essa transição, né, de como nós tínhamos os descritores e como que eram as referências nossas, né, e como que elas estão sendo transferidas para as habilidades descritas aqui no alfanumérico, né? Então, nós temos aqui o fevereiro, aí tem aqui, esse é de arte, como eu disse para vocês, unidade temática, objeto do conhecimento e as habilidades.
Se nós formos aqui em, por exemplo, geografia, anos iniciais, também está aqui anos iniciais, geografia, no mesmo contexto aqui. Língua inglesa, para vocês verem aqui, a língua inglesa, 6º ano, ensino fundamental, nem descreveram. Matemática. Matemática, 6º ano, ensino fundamental 2. Aí, por isso que confunde todo mundo, porque aí você pega um documento do governo de Minas Gerais e aí você vê ensino fundamental. Mas isso é normal, né, gente? É normal porque, assim, por exemplo, vocês viram lá no Artes, não trouxe descritores, né? Trouxe já as habilidades. Porque essa parte aqui do plano de curso é uma parte que nos ajuda a estudar, né, as novas nomenclaturas e esta transição. Então, por exemplo, você pega aqui estas duas habilidades aqui alfanuméricas de matemática dos anos finais, né, do 6º ano dos anos finais do ensino fundamental, elas correspondem a esses dois descritores, né? Então, muita gente acha que assim, então eu só mudei os descritores para habilidades e ficou por isso mesmo. Então, esse tipo de documento confunde, embora é um documento maravilhoso, um documento muito bom mesmo, mas quando você vê, né, essa repetição dos termos anteriores, né, nós vamos ter essa dúvida mesmo. Mas aqui você pega, por exemplo, esse que é de língua portuguesa, já está certinho, ensino fundamental, anos finais, e aqui ele faz a correspondência com o PNLD, com as habilidades, mas não coloca os descritores aqui, né? Eu achei esse muito mais fantástico até. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, também será numa outra aula que nós vamos especificar isso aqui, aqui nós temos a resolução 4234, que é a resolução sobre a matriz curricular. Então, esse documento aqui, eu vou abrir aqui, eu vou mandar para vocês, essa versão preliminar aqui do INEP, que é uma versão formidável, são 221 páginas, explicando, pegando a BNCC e mostrando como que se faz as avaliações do SAEB a partir desta matriz curricular, né, a partir da BNCC e dessa resolução 4234, que é a resolução da matriz curricular. Então, aqui você pega, por exemplo, antes, quando iríamos preparar os nossos alunos para as provas do SAEB, antes da BNCC, na matriz de referência de língua portuguesa, nós tínhamos aqui, basicamente, os descritores. O descritor 1 dos procedimentos de leitura localizar informações explícitas em um texto. Esta era a matriz de referência da língua portuguesa. Agora, vamos pegar aqui a de ciências da natureza, por exemplo. Essa é a matriz de referência de ciências da natureza com o SAEB a partir desse documento de referência preliminar, a partir da BNCC, né? Depois da resolução que eu mostrei aqui para vocês. Então, aqui, nós vamos ter os eixos do conhecimento. Os eixos do conhecimento aqui na matriz de referência do SAEB são as unidades temáticas. Então, se eu tenho aqui em Ciências da Natureza estas 3 unidades temáticas, que é matéria e energia, vida e evolução, terra e universo, eu terei os eixos cognitivos. Aqui ela vai explicar os eixos cognitivos, não serão mais descritores. Então, eu tenho que estudar os eixos cognitivos e os eixos do conhecimento para eu entender como é que a avaliação do SAEB vai vir. Vocês compreendem? Dentro das habilidades que estão na progressão e dentro das competências que são específicas do componente curricular. E aí, então, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês quando a gente fala essa coisa aqui das competências específicas, que é um outro documento aqui que a gente fez, depois a gente também vai compartilhar com vocês.
Então, por exemplo, dentro de língua portuguesa, nós vamos ter os campos de atuação, que são 4. Dentro de artes, nós vamos ter as unidades temáticas, dentro de educação física, as unidades temáticas. Vocês percebem que aqui, então, a unidade temática lutas de educação física, né? Elas terão específicas para o terceiro, para o quarto e para o quinto ano. Aqui nós estamos com a planilha dos anos iniciais, a organização curricular dos anos iniciais. Matemática, as unidades temáticas, ciências, as unidades temáticas e ensino religioso, geografia, história, ela vai se dividindo. Então, nós vamos entender que estas unidades temáticas aqui, todas essas unidades temáticas, elas vão nos auxiliar a entender essa matriz de referência aqui com os eixos do conhecimento. Eixos do conhecimento aqui, do currículo, aqui está como na BNCC, né? A matriz de referência, a matriz de referência do Brasil inteiro, da BNCC. No caso lá do nosso currículo referência de Minas Gerais, que nós vimos lá, ele vai estar lá como unidades temáticas. Então, nós precisamos entender a BNCC, nós precisamos entender esses termos que estão no currículo referência de Minas Gerais e adequá-los, né? Entender onde que eles se ramificam e onde que eles se juntam, para a gente entender a matriz de referência na hora que nós estivermos estudando sobre avaliação. Então, este processo, né, esse sentimento que nós precisamos ter de compreensão, né, toda essa documentação, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Então, toda essa documentação, nós precisamos debulhá-las, né, para nós entendermos que se nós estivermos no pensamento de que nós temos ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, nós não vamos entender a importância de entender as competências específicas dos componentes curriculares e das áreas do conhecimento. E a segunda coisa mais importante, que é a transição, que é a relação entre o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto, o quinto com o sexto com o sétimo e por aí vai. Né? Nós temos que os professores do ensino fundamental, eles precisam conversar entre si. Vamos só pensar nesse ano de 2020. É um ano de 2020 que nós tínhamos as habilidades separadas num plano de curso específico por bimestre e nós não estamos tendo aula. Então, quando esses alunos retornarem, esse aluno que retornou, esse aluno que estaria fazendo esse ano, por exemplo, o quinto ano, e ano que vem, 2021, ele pode fazer o sexto ano. Então, o que o professor do sexto ano vai ter que fazer? Ele vai ter que visitar essas habilidades e as competências específicas para todos, né? Do primeiro ao nono. Mas onde que ele parou nessas competências específicas? E as habilidades? Quais que ele já alcançou, quais que ele não alcançou? Para que ele possa, já tem até documentos já, muito interessantes, depois nós vamos fazer aula sobre isso também, para nós debatermos sobre ela, de enxugar, porque são muitas habilidades por bimestre. A gente já achava que seria difícil cumpri-las dentro do bimestre. E agora, nesse contínuo 2020-2021? Então, compreender o processo, é o que o Paulo Henrique sempre fala, né? Nós temos processos e pessoas. Então, nós temos que compreender esses processos, não é difícil, porque tá tudo lá, é só estudar, né? Não é difícil. Eu mostrei para vocês rapidamente aqui, é claro que eu sei que tem várias pessoas que já conhecem, e quando a gente mostra, até gera um pouco de dúvida, ou outras que não tinham visto ainda essa documentação, né?
e essa visão sobre essa documentação. Então, o que mais nós precisamos fazer agora é entender esses processos para a hora que nossos alunos chegarem, nós fizermos um marco de aprendizagem, que é essa avaliação, para a gente saber até onde que esses meninos sabem, para nós trazermos isso para essas habilidades e para essas competências, para dar o nosso ponto de partida, para fazer os nossos planejamentos. Compreendido? Vou abrir aqui de novo para todo mundo, deixar todo mundo falar um de cada vez, para nós fecharmos esse debate, tá bom?